Muito bem-vindos a mais um vídeo do curso de Lógica de Programação. Eu mudei um pouquinho aqui a estrutura internamente aqui dos arquivos, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Senão vai ficar muito arquivo ali no source do projeto, né? E aí eu vou me perder conforme tiver muitas aulas e vocês também. Então eu fiz desse jeito. Criei uma pastinha aula 1, criei uma pastinha aula 2, criei outra pastinha aula 3, e aí fica o arquivo principal dentro desse cara, e todos os exercícios que a gente for fazer de cada aula fica dentro da própria pasta, né? Então é só colocar exercício 1, 02, 03, 04 e afins. Beleza, gente? Mas chega de enrolação, vamos pro primeiro exercício aqui da aula 3, né, que a gente falou dos operadores matemáticos, e se acostumem, tá, gente, a escrever variáveis em inglês, tá? Eu vou escrever em português para facilitar para vocês. Porém, tenham esse costume de escrever em inglês, porque a maioria dos softwares que vocês vão pegar para desenvolver serão com variáveis em inglês, textos em inglês, funções em inglês, então se acostumem a nomear as coisas em inglês, beleza? Então vamos para o primeiro exercício, vamos somar dois números, né? Vamos pegar aqui, let num 1 vai ser igual a 10, let num 2 é igual a 20, certo? Vou dar um console log aqui. A gente pode fazer de duas maneiras, tá, gente? Posso fazer num 1 mais num 2. Lembrem-se que, como eu falei lá na primeira aula, existem problemas de lógica que podem ser resolvidos de N maneiras, tá? Então, o mesmo problema você pode resolver ele de várias formas diferentes, tá? Então, cara, não é porque eu tô escrevendo desse jeito que só existe esse jeito, tá? Então, existem várias formas diferentes para você resolver um problema. Eu estou na aula 3. Opa, CD aula 3 e vou rodar um node exercício 01. Beleza, deu 30, né? O resultado que a gente esperava, já que eu tenho o número 10 e o número 20 e estou somando os dois. Qual é a forma diferente que eu comentei, né? Eu posso pegar aqui, let soma números e posso fazer isso aqui, num 1 mais num 2. E aí, ao invés de mostrar aqui, eu faço isso aqui, ó, soma de números, beleza? Salvo, volto lá no terminal, né, para ver o que aconteceu, vou rodar aqui de novo e eu tenho o mesmo resultado, certo? Isso significa que está funcionando direitinho, né? Então, eu tenho essas duas formas de fazer, igual eu falei, temos várias formas de resolver o mesmo problema, né? Então, essa aqui é uma forma bem legal de você fazer isso, né? Então, já resolvemos o problema duas vezes diferentes. E para ver se está tudo funcionando certinho, vamos fazer um exercício de subtração, né? Vamos pegar e subtrair um número do outro, né? Então, o resultado deveria ser 10. E ou eu vou deixar dessa forma, mas lembrem-se de sempre quando mudar alguma coisa, mudar o nome das variáveis para aquilo que de fato elas fazem, né? No caso, vocês podem ver que eu mantive soma números, mas de fato isso aqui estaria errado, né? O certo seria subtração de números ou coisa do tipo, né? Lembrem-se sempre de deixar variáveis com que quem veja o seu programa reconheça o que aquela variável faz, né? Deixa eu salvar aqui, voltar para o terminal e rodar de novo. Opa, ó, olha que legal, olha que interessante, deu menos 10, né? Por que que deu menos 10 aqui? Eu vou deixar aqui, vou pausar aqui, né? E pense por que que deu menos 10. Bom, gente, já voltei, deixei vocês pensarem um pouquinho aí, pelo seguinte, lembrem-se que a lógica matemática se aplica a
na programação. Então, os mesmos conceitos de matemática. Então, você tem que saber os conceitos básicos de matemática para entender o que seu programa te oferece de resultado. No nosso caso, deu menos 10. Por quê? Porque num 1 é 10 e num 2 é 20. Ou seja, daqui para cá é como se eu estivesse falando menos 20 e 10, né? Então, menos 20 e 10 vai dar menos 10, né? Se eu pegar aqui esse cara e inverter, né? Vou pegar esse cara aqui, ó, num 2 menos num 1, né? E vou salvar. E vou voltar lá pro terminal para ver o resultado. Vou rodar e agora sim, deu certo, né? Agora deu 10. Então, percebam como que em programação a ordem dos fatores pode alterar bastante o resultado, né? Então, olha que legal. A gente já pegou um bugzinho que nosso programa teve, né? E, cara, é um programa muito simples. A gente está falando de duas variáveis que a gente está simplesmente subtraindo, né? Então, olha que legal. Olha como que as coisas podem acontecer na programação. Como os nossos exercícios já estão começando a ficar bem legais, né? E aí, vou voltar aqui, né? E vou fazer o seguinte, vou multiplicar os números, né? Vou multiplicar aqui os números, né? E vamos ver o que dá nesse resultado aqui, né? O correto seria ser 200, né? Vamos ver se no terminal ali vai rodar e vai certinho. Certinho, nossa saída aqui deu 200, né? E vamos voltar para vamos voltar para o nosso editor de texto e se a gente fizer isso aqui, ó, se a gente dividir, a operação vai acontecer, mas vai acontecer um erro, né? Se vocês já se ligaram, o erro vai acontecer, né? Vou rodar aqui de novo, né? E ele deu 0,5. Por que que ele deu 0,5? Eu falei um erro, mas na verdade não é um erro, né? Ele deu 0,5 porque, mais uma vez, ele tá pegando o 10 e está dividindo por 20, né? Quando na verdade, o correto seria a gente inverter esses dois caras, né? Para a gente ter um número sem ponto, né? Então, vou pegar esse cara, vou salvar, né? E vou voltar lá para o terminal. Vou rodar de novo, né? E agora sim, deu um número 2. Lembra que eu falei para vocês que os números às vezes podem ser um pouquinho diferentes, né? Então, o caso do 0,5 é um tipo de número, um pouquinho diferente, mas que lá na frente não, daqui a alguns vídeos eu vou explicar melhor esse conceito de número com ponto, tá bom? Vamos voltar ali para o nosso editor e vamos realizar a nossa última tarefa, que é utilizar o operador aritmético de resto, né? A gente utilizou de mais, de menos, de multiplicar, de dividir, agora vamos utilizar o de resto. E para isso, vamos utilizar o exemplo que eu comentei. No 1 é 7, né? E esse cara aqui, ele pode ser 3 ou pode ser 2, tá? Vou colocar primeiro 3, né? Que é para ficar exatamente igual o exemplo que eu comentei, né? Vou pegar esse cara aqui, eu vou fazer isso e vou pôr aqui o de resto, né? O operador aritmético de resto, que é o porcentagem. Vou salvar, né? E vou aqui pro terminal, vou rodar aqui mais uma vez nosso exercício e deu 1, né? Então, sobrou o resto 1. E aí, se eu mudar isso aqui para 9, né? E salvar, o correto é aparecer 0 lá na nossa operação. Vamos ver se funcionou. Vou rodar mais uma vez aqui e deu 0, porque ele não sobra resto nenhum. Se eu voltar para o terminal, ou se eu voltar para o nosso editor e fazer o que eu estava pensando, ó, colocar o 7 e o 2 aqui, e salvar e voltar para o meu terminal, de qualquer forma vai mostrar 1, tá? Porque quando mostra 1, é que sobrou alguma coisa na nossa divisão, né? Quando a nossa divisão é exata, sobra 0, e quando a nossa divisão não é exata, sobra 1. Então, é para isso que serve o nosso operador aritmético de sobra, tá bom? Ou o porcentagem. Bom, galera, é isso. Nós fizemos alguns exercícios aqui para vocês fixarem
todos os operadores aritméticos. Vocês viram ali que a gente já teve um bugzinho, né? O que é muito interessante, isso é muito bom, né? E a gente já resolveu aqui na hora, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.